Olá, eu sou Emanuela Rocha. Eu vou apresentar o artigo Habitação, Alimentação e Desigualdade Urbana, estudo sobre a segregação de classe e gênero nas cidades. Esse artigo ele foi escrito em conjunto com Felipe Silva e Aloísa Lomardo. Esse artigo ele parte do reconhecimento de que o processo de formação e construção das cidades ao longo do tempo refletem lógicas de disputa e jogos de poder que envolvem múltiplos agentes. A consolidação da perspectiva de progresso enquanto um modo de vida urbano baseado no consumo, principalmente, impulsiona a dicotomia entre a desigualdade social e o acúmulo de capital. Aspectos triviais como a alimentação e a habitação, que são destaques nessa pesquisa, não passam desapercebidos por essa lógica que vai somar ao acúmulo de desvantagens vivenciada por uma grande parcela da população, observada em um recorte de classe e gênero. Reprojetar o modo de planejar a cidade e gerir elas, a partir de uma perspectiva das demandas triviais da vida humana, com destaque para a casa e para a comida, vai possibilitar girar a chave de uma cidade hostil para uma cidade cuidadora. O processo de formação das cidades vai gerar cicatrizes de desigualdades de gênero e classe que vão ser espacializadas no território e vão ser objetos de estudo desse artigo a partir de uma perspectiva da alimentação e da habitação. As mudanças de paradigma na configuração do espaço urbano e seus vínculos com a lógica de mercado são relacionados com as demandas por habitação e alimentação, bem como seu impacto na qualidade de vida da mulher, tendo em vista a divisão sexual do trabalho. Enquanto metodologia, essa pesquisa parte de um processo de revisão bibliográfica de produções acadêmicas, como artigos, periódicos e livros, além de pesquisas realizadas pelo IBGE, associadas principalmente às despesas familiares e às classes de renda. A pesquisa como um todo ela vai se organizar em dois eixos de abordagem. O primeiro, a repercussão do planejamento urbano e da lógica de classes nas demandas triviais necessárias à vida humana, com foco na habitação e na alimentação, e o segundo, a responsabilização da mulher pelo cuidado com a moradia e pela qualidade alimentar familiar. No contexto da moradia, a habitação exterioriza as características socioculturais de um povo. A residência pode ser vista como um instrumento concreto do modo de vida de determinado local e cultura. A casa não é apenas o suprimento de uma necessidade, mas também simboliza uma sociedade e a época em que está inserida, exibindo seus costumes, formas de ser e de viver, que passam a ser materializados pela expressão arquitetônica. No processo de construção e priorização do modo de vida urbano, as dinâmicas como o êxodo rural e as desigualdades sociais colocam a habitação enquanto produto também de sobrevivência de uma parcela da população, construindo o cenário habitacional atual brasileiro, que traz características como a ocupação de áreas de risco, a habitação distante de centros urbanos e sem infraestrutura básica, elevadas taxas de adensamento residencial, dentre outros. Sob uma perspectiva histórica, essa realidade tem enquanto importante marco temporal a Lei de Terras, em 1850, quando escravizados e imigrantes não poderiam ter posse da propriedade. Tão logo, a abolição da escravatura, em conjunto com o incentivo à imigração europeia por parte do governo imperial, acirrou a desigualdade do acesso à casa. Nesse momento, se dá o aparecimento de cortiços e das favelas, que encontraram no final do século XIX e início do século XX embate com as políticas higienistas e de expulsão dessa parcela da população, em conjunto com a criminalização dos cortiços na então capital do país, Rio de Janeiro. Mais tarde, a crescente industrialização e a necessidade de mão de obra gerou a produção de vilas operárias pelas companhias e indústrias. Nesse contexto, os códigos de conduta e moral se estabeleciam enquanto forma de controle do empregador sobre não só o trabalho, mas também a moradia, o dia a dia e o consumo. Mais tarde, na década de 30, com a ditadura do Estado Novo, na era Vargas, surgiram as primeiras construções habitacionais para as classes de baixa renda, sob responsabilidade do Estado. Foi criada a Fundação Casa Popular e as construções promovidas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões. Posteriormente, o processo de espraiamento urbano e de ocupação dos subúrbios distantes com residências pequenas produzidas em massa encontrou no período do golpe civil empresarial militar cenário ideal, tendo em vista a falta de acesso da população mais vulnerável a financiamento e o interesse de empreiteiras em lucrar com o regime. A partir da década de 1970, observa-se um movimento de globalização liberal, que não inclui a questão da habitação enquanto problema do capital e do Estado. Maricato comenta que a construção informal é parte da reprodução da força de trabalho formal.
A criação de programas como Minha Casa Minha Vida em 2009 seguiu o processo de ocupação das franjas urbanas com grandes conjuntos habitacionais, mas que atuou de forma ineficiente no âmbito tanto da habitação como das dinâmicas da vida urbana dessa população posta à margem. A habitação e o consumo na cidade se estabelecem enquanto mercadoria, e dessa forma são expulsos aqueles que não possuem renda para consumir. No dia a dia daqueles que vivem distantes dos centros urbanos, deslocamentos pendulares para o trabalho e para a compra de produtos essenciais, dentre eles os alimentos, fazem parte do cotidiano, fazendo com que haja uma imposição de tempo gasto com algumas atividades para uma determinada parcela da população. Somado a isso, as áreas periféricas em muitas cidades brasileiras podem se estabelecer enquanto desertos alimentares, isto é, os locais onde o acesso a alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que são recomendados para o consumo diário, é escasso ou impossível, provocando deslocamentos para obter esses itens. A ausência de oferta desses alimentos de qualidade nutricional próximos às residências pode ainda influenciar no aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e não saudáveis. Essa desigualdade apresentada, que vai envolver o contexto econômico, sociocultural e de geração de renda, mostram que as condições de ascensão social são dificultadas, provocando um ciclo de permanência nessa realidade por muitas gerações. Nessa primeira tabela, a pesquisa dos orçamentos familiares de 2017 e 2018 do IBGE mostra que os gastos de diversos gêneros aumentam na medida em que a renda familiar cresce, mas que a porcentagem relativa a cada tipo de despesa é menor, bem como as despesas totais de consumo comparadas ao rendimento total familiar, o que evidencia uma realidade de conforto econômico para essas classes mais abastadas. De forma complementar, essa segunda tabela vai mostrar e focar, no âmbito da aquisição alimentar, a lógica da desigualdade, onde a gente consegue observar o crescimento do consumo de alimentos in natura, na medida em que a renda também aumenta. A problemática da casa no contexto urbano vai gerar um afastamento dela das atividades e equipamentos essenciais, que vão demandar um esforço de cunho reprodutivo que recaem principalmente sobre as mulheres, evidenciando que a realidade formal de uma cidade projeta diferentes cidades no cotidiano da população. A cidade é então projetada e gerida em função do trabalho produtivo, aquele que gera lucro, enquanto que o trabalho reprodutivo, seja de cuidado com uma pessoa, como crianças e idosos, seja o trabalho doméstico, que impacta a qualidade de vida da população, não encontra espaço e atenção das políticas públicas e dos processos decisórios acerca do território da cidade. Não é reconhecida a importância estratégica da mulher na produção de políticas públicas e é desvalorizada suas experiências, o que está relacionado à própria desvalorização do trabalho reprodutivo em si pela população, ainda que este esteja ligado à sobrevivência. Os estereótipos de gênero, ao reforçar que o cuidado com a família da mulher sobrecarregam e enclausuram essa parcela da população no lar, na escala privada. A associação do homem ao trabalho produtivo e da mulher ao trabalho reprodutivo estabelece o público enquanto espaço masculino e o privado e doméstico feminino. Com o advento da Revolução Industrial, o planejamento urbano colocou a casa enquanto espaço secundário e deu o protagonismo ao trabalho produtivo. A vida urbana pública vai ganhar o protagonismo e é estimulado pela ideia de liberdade, apesar de restrita a uma parcela da população. Assim, a construção social de desvalorização do trabalho doméstico e de cuidado acompanha a lógica do planejamento das cidades. Quando o trabalho reprodutivo e doméstico é colocado à margem das discussões sobre a cidade e sobre o território, toda a realidade da mulher e das demandas triviais são minimizadas também, em contraponto ao estabelecimento de uma discussão acerca de uma nova divisão sexual das tarefas reprodutivas que responsabilize todos, inclusive a cidade, enquanto plano e projeto. Consideradas as demandas triviais que recaem sobre as mulheres, é imprescindível um processo de descentralização das cidades ou uma reconformação dos centros consolidados que incluam políticas habitacionais sociais implementadas nessas áreas, junto de equipamentos, serviços e uma mobilidade urbana com capilaridade eficiente para promover uma melhor qualidade de vida dessa parcela da população. A consolidação de centros urbanos e o afastamento da moradia do centro prejudicam a qualidade de vida da população sob uma perspectiva temporal,
que impacta toda uma gama de atividades triviais, incluindo a alimentação nutricionalmente adequada. Nessa figura, é possível observar a questão da mobilidade sob uma perspectiva de desigualdade de gênero. O deslocamento privilegiado em muitas cidades brasileiras, a partir das políticas de mobilidade, é majoritariamente masculino e linear: casa, trabalho, casa. Por outro lado, a não representação da mobilidade poligonal feminina no contexto urbano dificulta a vida dessa parcela da população, uma vez que os deslocamentos cotidianos são marcados pelas atribuições de gênero, que incluem outras metas diárias que envolvem abastecimento, filhos, alimentação e etc., além do próprio trabalho. As cidades e a configuração do espaço urbano sempre influenciaram e foram influenciadas pelo modo de vida urbano, criando demandas e demandando esforços individuais e coletivos. Nesse sentido, é preciso defender cidades mais completas, que atendam às demandas triviais de forma mais igualitária. Por fim, Valdívia apontou na direção de uma cidade que planeje suas estruturas espaciais, políticas sociais e a mobilidade, considerando as condições de vida individual e coletiva. A autora destaca dois eixos essenciais para repensar a cidade. O primeiro é o tempo, em conjunto com as tarefas de reprodução. E o segundo é a relação dessas atividades com o bem-estar cotidiano. Para colocar o cuidado no centro do debate, urge a necessidade de considerar e trazer para o debate as diferentes visões, saberes e experiências de mulheres e outros grupos para ressignificar o planejamento das cidades, a começar pelo que se entende enquanto trivial. Obrigada!